Bom, vamos falar sobre venda de put, ganhar dinheiro vendendo put. Mas antes vamos ver aqui o que dizem as autoridades do mundo do investimento. Derivativos são armas financeiras de destruição em massa. Quem falou isso foi Warren Buffett. Porém, a própria Berkshire usa derivativos, inclusive opções, de forma estratégica e controlada. Charlie Munger: derivativos são perigosos, eles são como heroína. E eu acho que essa vacina, essa injeçãozinha aí, eu tomei ela, né? Mas olha só, a crítica dele, ela tem um contexto. Ele critica o efeito psicológico, excesso de confiança, busca por ganhos rápidos, sensação ilusória de controle. O alvo da crítica é o comportamento humano, não a matemática das opções. Nassim Taleb, outro escritor muito famoso, ele diz que opções quebram mais traders do que qualquer outro instrumento financeiro. Porém, também há um contexto para isso. Inclusive, ele usa opções como comprador de convexidade, não como vendedor ingênuo. Paul fala que a maioria dos derivativos é puramente especulativa e cria risco sistêmico. Mas esse termo derivativos ele está um pouco amplo demais. Aqui a gente vai falar sobre opções. Não necessariamente o que ele quis dizer aqui, ele estava direcionando exatamente aqui é o nosso foco de estudo, que vão ser as opções. Mas aí também tem um contexto. Vamos ver quem mais. Jack Bogle, fundador da Vanguard. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro ao longo prazo negociando opções. Esse foi bem curto e direto, né? Ele fala exatamente aí das nossas ferramentas. Porém, ele defende a simplicidade, o buy and hold, que é aquele que compra e nunca vende, ou raramente vende, custos baixos, talvez pelo fato de algumas corretoras cobrarem taxas abusivas. Eles têm um pouco desse contexto aqui. A crítica é direcionada ao trading ativo, não a estratégias estruturadas ou defensivas. E conforme a gente vai ver, as opções elas possuem estratégias e estruturas que podem ser montadas, não necessariamente só uma compra, só uma venda. A gente pode fazer estruturas que seria um conjunto de venda de ativos distintos, né? Opções distintas. Aqui eu coloquei a título de exemplificação algumas vendas que eu fiz, vendas de put, que deram muito errado. E aqui nessa linha do Excel eu trouxe uma que deu certo, vamos dizer assim, mas também houve muitos riscos envolvidos que talvez a gente discuta em vídeos futuros aí, mas o foco hoje seria discutir algumas questões referente a essa venda que eu fiz aqui. Foram 6 lotes de put em 6/2/2025. Ativo YouTube, que é o Banco Itaú. Preço do ativo na época 7/2/2025 era 28,55. Eu fiz uma operação de venda de put, 6 lotes, ou seja, 600 contratos. Strike de 34,32, ou seja,
bem maior, né, que o valor do ativo na época. E o prêmio de R$1,10. Com vencimento longo para dia 19/12, final do ano. Qual a minha tese para ter feito essa operação? Seria a valorização do ativo e uma bonificação recém-anunciada de 10%. Então eu tinha isso aqui em mente quando eu fiz essa operação, né? E eu encerrei ela um dia antes. Fiz a recompra a 1 centavo por unidade de ativo, né? Vamos discorrer aqui algumas questões referentes a essa venda. O que significa vender uma put? Uma opção de put. Bom, vender uma put significa assumir a obrigação de comprar o ativo pelo preço do strike, caso o comprador da opção decida exercer. Essa frase ela está parcialmente correta, e na verdade isso aqui já é feito de forma quase que automática pela sua própria corretora. Não necessariamente o comprador ele vai ter essa decisão aqui. Se eu fiz a venda de put e eu fosse obrigado a assumir esses ativos aqui, automaticamente eu teria que ter o dinheiro em conta para poder comprar esses ativos. Não necessariamente a outra parte do negócio ela teria que intervir de alguma forma, mas a própria corretora já faz isso por nós, no caso. Qual a obrigação do vendedor? O vendedor assume. Qual a obrigação o vendedor assume? Bom, é a obrigação de comprar ITUB 4 a 34 e 32, independente do preço de mercado no vencimento. Só que, como essa put ela foi relativamente longa, então esse valor de strike ele acabou modificando, e essa put longa ela teve alguns pontos que fizeram com que esse valor caísse no final do ano. E a gente vai discorrer isso nas próximas questões aí. Por que vender put é uma estratégia de alta ou neutra? Porque o vendedor ganha se o ativo subir, andar de lado ou cair pouco. O prejuízo só aparece se o ativo cair, lembrando sempre, quanto maior a queda, maior o risco. Porque você vai ter que assumir um ativo por um valor pré-determinado pelo strike, e se a ação cair a zero, você vai ter que pagar aquele valor que você assumiu, né, que você fechou o compromisso. Mas a gente vai entender isso nas próximas questões aí. O que representa o strike de 34 e 32? É o preço pelo qual o vendedor compromete a comprar ITUB 4. Mesmo o ativo estando a 28,55, o vendedor aceita comprar mais caro em troca do prêmio. A put estava ITM, ATM ou OTM? Estava ITM, in the money. Put é ITM quando o strike está acima do preço do ativo. Isso implica maior risco, mas também prêmio maior. Qual o valor total recebido em prêmio? Como foram 6 lotes, 6 lotes vezes 100, vezes 1,10. Então, caiu ali na minha conta da corretora naquele exato momento R$660, que no caso poderiam ser usados para a compra de ações, poderia sacar, se eu quisesse fazer. Aí aqui tem um comentário: esse valor entra na sua conta
no momento da venda, mas não elimina risco. Óbvio, né? Por esse prêmio de R$ 600, eu corri um risco de ter que pagar muito mais caro por um ativo na data do vencimento. O prêmio elimina o risco? Óbvio que não, né? O prêmio apenas reduz o preço efetivo de compra, mas se o ativo cair muito, o prejuízo pode ser grande. Qual o preço efetivo de compra? 34,32 menos 1,10, que seria aqui o valor do strike, menos o prêmio que eu recebi, que daria 33,22. Esse seria o preço real pago por ação, caso houvesse exercício. Qual o lucro máximo da operação? Apenas o prêmio, 660, o valor do prêmio recebido. Na venda de put, o lucro é limitado, diferente do risco. O que significa ser exercido? Significa que o comprador não teve vantagem econômica em exercer. A put virou pó ou perdeu quase todo o valor. Então, no meu caso, eu não fui exercido. O ativo acima do strike elimina risco antes do vencimento? Não totalmente. O exercício antecipado é raro, mas o risco só zera ao encerrar a operação. Qual o papel do tempo? Bom, o tempo corrói o valor da put, beneficiando o vendedor. Cada dia que passa, se tudo estiver estável, a put vale menos. Como a bonificação impacta o ativo? Diminui o preço da ação, mas não altera o valor econômico. Mais ações, preço unitário menor. O que significa o strike foi ajustado para 29,45? Porque a bolsa ajusta opções automaticamente após bonificação provento. Isso mantém o equilíbrio financeiro do contrato. Bonificação aumenta ou reduz o risco? Tende a reduzir o risco da put vendida. O strike ajustado fica mais próximo do preço real do ativo. Por que recomprar put a 1 centavo? Para eliminar risco residual. Mesmo com pouco valor, o risco do evento extremo existe. Algumas corretoras cobram pelo exercício. Então, finalizar, tem essas vantagens aqui. Qual a vantagem de encerrar antes do vencimento? Evitar riscos desnecessários e pouco retorno adicional. Gestão de risco é mais importante do que espremer centavos. Principal lição para o investidor iniciante. Venda de put exige tese, margem, disciplina e gestão ativa. Comentário final. O sucesso não veio só da valorização do ativo, mas da decisão consciente de encerrar a operação. Qual o fator de ajuste aplicado a strike com a bonificação? A bonificação de 10% significa que o acionista passa a ter 1,10 ações para cada ação. O fator de ajuste no caso do strike seria 1 dividido por 1,10, que seria 0,9091. Novo strike ajustado, então, seria o valor do strike vezes esse ajuste, que seria de 31,20. O simples fato de ter ocorrido essa bonificação reduziu o meu strike de 34,32 para 31,20. Qual o impacto do dividendo no strike final? Bom,
dividendos reduzem o strike ponto a ponto, pois o preço da ação cai no valor do provento. Como o strike caiu para 29, conclui-se que foram pagos 1,75 de proventos. Aí eu fiz aqui um cálculozinho matemático. 31, que seria o valor que nós obtivemos após a bonificação, né? E se eu retirar o valor do provento, eu vou obter aquele strike final que foi apresentado no início, que foi de 29,45. Foi o valor que o strike chegou no final do ano. Então eu vou ter x sendo igual a 1,75. Eu apenas fiz aqui uma expressão matemática que nos leve, né, que nos levou aqui a esse valor de 1,75. Aqui o Sócrates disse que a sabedoria começa na pergunta. Então aqui nós fizemos algumas perguntas, tivemos algumas respostas, e aqui um adendo bastante importante. Faço essa operação caso eu possua em caixa 31.400 e esteja disposto a adquirir as 1.000 ações. Ou seja, eu não vou fazendo um tipo de operação desse aqui com qualquer ativo que eu não creia na valorização dele ao longo do tempo, né? E pense apenas no valor do prêmio, mas em primeiro lugar, antes de fazer qualquer tipo de operação dessa, você precisa estudar o ativo e entender se ele faz sentido na sua carteira. Em primeiro lugar, a venda de put, ela implica em você adquirir o ativo, né? Então, se você está tranquilo em adquirir a ação pelo valor do strike, né? Nesse caso aqui, no início do ano eu acreditei que no final do ano esse ativo poderia estar bem superior aqui. Eu acreditava profundamente que eu não teria a necessidade de pagar esse valor aqui no final do ano. Porém, o que eu levei em consideração? Que no final do ano esse valor aqui seria muito bem reduzido em razão daqueles 10% de bonificação e as posteriores pagamentos de proventos que a gente teria, né? Dividendo, juros sobre capital próprio e etc. Existem muito mais coisas que a gente pode discutir com relação a essa venda que eu fiz, que deu certo, mas que poderia ter dado bem errado também. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo.